Hoje a gente vai responder essa daqui, que a gente vai, como diz no título da apostila, né? Descobrindo padrões, tá bom? Então vocês vão copiar, responder toda a parte do cabeçalho, né? Preencher, e depois a gente vai descobrir esses padrões. Aí o que é que diz aqui, ó? Observe a sequência de figuras ao lado. Então a gente tem 4 figuras, ó. E elas têm uma sequência. Estão vendo que elas estão aumentando? Elas são formadas por bloquinhos, ó. Tá vendo? E elas estão aumentando as quantidades de bloquinhos, ó. Então ela está em ordem crescente, não é isso? Está do menor para o maior, ela está crescendo, tá bom? E a partir disso, a gente vai pensar e responder as questões abaixo. Estão vendo? Aí vocês vão contar os bloquinhos da primeira figurinha, contar os bloquinhos da segunda, contar os bloquinhos da terceira e da quarta. Contaram os bloquinhos, vocês vão ver que tem uma diferença entre eles, tá bom? Que eles estão aumentando, mas que a diferença, como a gente viu em sequências numéricas, ela vai aumentando o espaço entre uma figura e outra, está aumentando a mesma quantidade, tá bom? Então no meio está aumentando de uma para outra a mesma quantidade, da outra para a próxima a mesma quantidade. Então tem um espaço de números iguais, tá bom? Aí pronto, pensamos e descobrimos isso. Então vamos para a nossa atividade, que diz assim, ó. Observando a sequência de figuras acima, responda as questões a seguir. Aí diz assim, ó. Quantos quadrinhos há em cada figura da sequência? Tá bom? Então você já contou os quadrinhos, né? Agora é sua hora de anotar. Vamos lá? Olha só. Conte novamente a primeira figura. Quantos quadrinhos tem? Anote aqui. Coloca uma vírgula. Conta a segunda figura. Quantos quadrinhos tem? Anota. Depois outra vírgula. Conta a terceira figura. Anota. Depois uma vírgula. E depois, para terminar, você conta a quarta figura também e anota aqui, tá certo, pessoal? Anotaram as quantidades? Agora vocês vão observar, vão pensar em a diferença que está da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Vocês vão notar que tem uma diferença que está aumentando sempre a mesma quantidade, como a gente aumentou em outras aulas de sequência numérica. Está sempre aumentando a mesma quantidade. Pensem e guardem essa informação, tá bom? Aí, vamos para B. A B diz assim, ó. Quantos quadrinhos a segunda figura tem a mais que a primeira? Então, vocês vão observar essas duas figuras, tá bom? E vão pensar, qual a diferença dessa para essa? Quantos quadrinhos a segunda tem a mais que a primeira? Vocês vão contar, né? Fazer a diferença, uma continha de subtração, né? Pensar aí na sua cabeça. Conta a segunda. Quantas ela tem? Menos a primeira. Achou o valor? Anota aqui. Depois, a C. A C diz assim, ó. Quantos quadrinhos a terceira figura tem a mais que a segunda? Então, agora a gente vai para terceira e segunda figura. Então, o que é que vai fazer? Vocês vão contar a terceira, tá bom? Contou a terceira? Pronto. Agora você conta a segunda e faz uma subtração. Quantos quadrinhos a terceira tem a mais que a segunda? Achou o resultado? Coloca aqui, tá bom? E para terminar, você pensou e depois de responder todas essas questões, você descobriu que da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, sempre está aumentando a mesma quantidade. Tem um espaço, da primeira para a segunda aumentou uma quantidade, da segunda para a terceira a mesma quantidade, da terceira para a quarta a mesma quantidade. Então você descobriu que a sequência está aumentando uma quantidade igual. Então você vai fazer isso, ó, na D. Seguindo o padrão dessa sequência, desenhe no espaço ao lado a quinta figura. Quantos quadrinhos formam a quinta figura? Então, você vai primeiro desenhar. Aqui a gente tem a malha quadriculada
e você vai pegar e desenhar nela. Você já descobriu a sequência que está aumentando aqui, né? Então você vai desenhar por aqui uma sequência que está aumentando. Da quarta para a quinta aumentaria essa mesma quantidade que está aumentando de uma para outra. Então você vai desenhar esse valor da quarta mais o valor que está aumentando, entendeu? Aí você vai pintar os quadradinhos aqui do jeito correto, tá bom? Da maneira correta em que fique, que dê para você fazer esse preenchimento, ó. Você vai desenhar assim, tá bom? E depois de você contar, descobrir essa parte aqui, você vai pintar a quantidade correta, que seria a quinta figura. Aí depois você descobriu, você contou quantos quadrinhos tem, anota aqui, tá bom? Você anotou aqui, depois a gente vai para 2, que a 2 diz o seguinte: continue completando o quadro que relaciona a posição da figura na sequência com o número de quadrinhos em cada uma. Então a gente tem aqui, ó, a sequência no quadrinho, né? E a gente tem a sequência aqui, olha, a resposta das 4 figuras aqui, ó. Temos 3, na figura 1 tem 3 quadradinhos, na figura 2, 5, na figura 3, 7, na figura 4, 9. E você percebeu que está aumentando a mesma quantidade, ó, de um para outro, como a gente já viu, essa sequência de números. Aí a quinta figura você preencheu aqui, você já tem a resposta dela, então coloca aqui. E depois dela você vai descobrir novamente, pensar novamente que as 5 primeiras figuras estão sempre aumentando a mesma quantidade, um intervalo igual entre elas. Então você vai continuar esse valor mais a quantidade que vem aumentando de uma para outra, aí anota aqui, depois aumenta o mesmo valor que vem aumentando e vai colocando, e vai sempre aumentando até a figura 11, aumentando a quantidade que vem se repetindo aqui, ó. Então 7 mais quanto? Que deu 9. Aí 9 mais aquele mesmo valor deu esse resultado. Depois esse resultado mais o mesmo valor. E você vai aumentando a sequência até a posição 11, até a 11ª, tá certo?